Aconteceu um acidente aqui. Só um instantinho, por favor. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer tê-los aqui. Vamos primeiramente aqui aos nossos avisos, né? O primeiro aviso que a gente sempre dá é, por favor, desliguem os celulares, tá? A gente sempre pede para desligar, gente, por quê? Muitas vezes a gente, não, puxa, eu vou pôr aqui no silencioso, vou pôr no vibracol, porque assim não faz barulho se alguém ligar ou mandar mensagem. Mas quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente estar conectado, estar realmente aqui presente, né, e conectado com a espiritualidade, faz toda a diferença para aquilo que a gente veio buscar. E a mensagem, ela chega, ela apita, ela salta, e isso acaba desconcentrando a gente, tá? Então, não é só pelo barulho, mas também pela frequência do celular e também para não desconectar a gente do trabalho, tá bom? Então, são 45, 50 minutinhos. Com certeza, depois que você sair daqui, você pode dar atenção para essa pessoa que está te procurando, tá bom? Vamos aqui a um outro aviso. A gente tem à venda aqui uma opção maravilhosa aí para o almoço de hoje, talvez já tenham almoçado, mas para amanhã ou para a semana, que é lombo suíno ao molho barbecue, acompanha batata sauté e arroz branco. Nossa senhora, que delícia. Porção com 700 gramas, então quem gostar, é uma excelente opção. Além de ser bem gostoso e saboroso, ajuda também aqui a nossa casa. Outra coisa que a gente quer comentar com vocês é o seguinte: Quinzena dos Pais na Livraria do Paz e Amor. Até 11 de agosto, todos os títulos novos estão com 15% de desconto, exceto o livro do mês, tá, gente? Está com 20%. Válido para todos os títulos já disponíveis na livraria e é um desconto não cumulativo para títulos a partir de R$12. Então, gente, assim, a gente sempre fala, né, que a doutrina espírita é uma doutrina de amor, mas também é uma doutrina de instrução. A gente precisa estar constantemente se instruindo e melhorando o nosso entendimento. E isso é eterno. Até a gente desencarnar e, inclusive, depois que a gente desencarnar, a gente continua aprendendo e se instruindo. Então, é uma ótima opção a gente ter os nossos livros aí na livraria e também uma ótima opção de presente aí para o Dia dos Pais. E um último aviso que a gente sempre passa é sobre doações. Então, a nossa casa, muitas pessoas às vezes não sabem muito bem disso, mas a nossa casa ela ajuda diversas famílias, né? Nós temos as nossas famílias assistidas que passam por privação material. E a gente dá uma assistência, não só uma cesta básica, mas também assistência, corte de cabelo, assistência odontológica, médica, enfim. A gente procura dar dignidade e condição dessas famílias conseguirem ter todo esse sustento, essa assistência material. E a gente sempre pede aqui doações, né? E pediram para a gente reforçar também cremes dentais, sabonetes e shampoos. Obviamente isso é algo que vocês podem fazer a doação, mas qualquer também roupa, qualquer item que esteja em bom estado, podem doar, especialmente agora a gente está no inverno, sempre tem um agasalho mais antigo que a gente não usa, tem pessoas precisando e a nossa casa consegue chegar até essas famílias. Tá bom? Então, gente, vamos dar as boas-vindas a todos e a todas, né? Quem estiver vindo aqui pela primeira vez também, que sejam assim muito bem-vindos, que seja a primeira de muitas vezes, e aqueles que já estão sempre conosco, que possam também absorver o máximo aqui do nosso trabalho. Quem também nos acompanha aí pelas redes sociais, pelas mídias, que também sejam bem-vindos e possam usufruir ao máximo do nosso trabalho. Como a gente comentou, existe uma emanação fluídica maravilhosa aqui, a preparação que não foi feita por nenhum de nós, mas foi feita pela espiritualidade, né? Muito antes da gente chegar, esse ambiente já foi preparado. E nós só vamos usufruir ao máximo disso se nós estivermos realmente aqui presentes com o nosso pensamento aqui. E vamos estar atentos, porque o nosso coração veio buscar algo aqui hoje. Vamos procurar sair melhores, né? Mais conectados para os nossos desafios
que estão lá fora. Vamos lá então, começar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será lido o item 1. A mensagem que será lida será Amor e Verdade, do livro Orai e Vigiai. As leituras, tanto do Evangelho quanto da mensagem, será o Sr. Vanderlei que fará por nós. Prece inicial, a nossa Helena. As vibrações dos passes gerais e das águas será o Walter. A prece final será a Gilda que fará hoje. E hoje nós temos aqui a alegria de anunciar um palestrante que está vindo nos agraciar com a sua palestra pela primeira vez. O nosso querido Isaac Kurgonas. É um grande trabalhador da nossa casa, um estudioso aqui da doutrina, e certamente nos fará uma palestra muito enriquecedora. Vamos estar aqui presentes para absorver ao máximo tudo que o Isaac preparou por nós. Porque além de ele ser um pesquisador, um estudioso da doutrina, quando é convidado para uma palestra, ele se prepara especificamente para este assunto. Então, certamente ele vai nos brindar com muito conhecimento e muita preparação daquilo que ele fez por nós. E ele vai falar de um tema, que é o item 24 desse capítulo do Evangelho, que é limites da encarnação. Um tema muito interessante, certamente a gente vai ser brindado com uma palestra maravilhosa e vamos sair daqui mais sábios, reflexivos e com o nosso coração mais tranquilo. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Opa. Obrigado. Ótimo, tá bom? Do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. O item 1. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Felipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que estás nos céus. Mateus 16, 13, 17. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, a mensagem, amor e a verdade. Tudo passará. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso que esmaga sob as suas rodas recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom, e nem te afaste do que for justo. Os hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Que assim seja. E assim, vamos acalmando nossos corações. Mestre da luz, deste-nos a
grandeza de conhecer o bem. Ensina-nos a praticar os seus ensinamentos. Vibremos pelos mentores da casa, Dr. Bezerra, Eurípides Bassanuffi, Irmã Clara e tantas outras. E vamos torcer bastante pelo nosso palestrante, o Isaac, que ele nos trouxe um assunto muito importante, que é o tema da encarnação. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria muito enorme poder estar aqui num sábado à tarde. É a primeira vez. Agradeço muito o convite e porque é uma oportunidade também da gente estudar novamente, né? E eu vou falar, como foi dito, sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E quando eu era novo ainda, na doutrina espírita, eu não conhecia nada sobre o espiritismo. E tinha ainda guardado dentro de mim aqueles velhos conceitos da vida após a morte, sobre o destino das pessoas após a morte, que seria somente 3: o inferno, o céu ou o purgatório. Mas, estudando um pouco mais profundamente a doutrina espírita, eu descobri que existe uma lei de Deus que se chama a lei de encarnação, que nós vamos viver várias vezes além desta vida, como vivemos várias vezes também além desta vida. Então vamos viver várias existências. E quando eu fiquei sabendo disso, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque eu fiz a seguinte reflexão. Puxa vida, então se eu vou ter várias vidas, eu vou passar pelas mesmas coisas chatas que eu passei na escola, porque eu não gostava de estudar. Eu vou passar pelas mesmas coisas chatas do primário, do colégio, do ginasial e etc. Eu vou passar pelas mesmas incertezas e inseguranças da adolescência e pelos mesmos problemas e desafios da vida adulta de novo. Aí eu começava a refletir e pensava, mas então a encarnação, ela é um castigo de Deus. Mas, estudando nos cursos que a casa oferece, eu percebi que longe de ser um castigo de Deus, a encarnação, ela é um presente de Deus. Porque ela faz com que nós alcancemos a felicidade plena, o reino de Deus, nas nossas várias existências que estamos tendo. Se soubermos viver com sabedoria, todas elas, baseado nas leis de Deus. E o tempo foi passando, e o amadurecimento foi chegando para mim, assim como chegaram para todos vocês. E, devido a tantas experiências, eu fiz um questionamento que eu acho que todos nós fizemos pelo menos umas 2, 3 vezes na vida. Se eu puder voltar para o passado, se eu pudesse voltar para o passado e mudá-lo, o que eu faria de diferente do que eu fiz? Eu creio que todos nós já fizemos essa interrogação, né? O que faríamos de diferente se pudéssemos voltar no passado? Então eu começava a revisitar algumas situações do meu passado e dizia comigo assim: neste episódio eu teria feito isso. Naquele momento eu não teria feito o que eu fiz porque eu sei que não deu certo. E em outro momento eu dizia para mim assim: eu faria isso logo, antes que fosse tarde demais. Mas nós não podemos mudar
o nosso passado. Seria bom, mas não podemos mudar o nosso passado e dar um outro significado, um outro sentido à nossa vida. Porém, Deus faz isso por todos nós, nos dando uma nova encarnação, uma nova experiência encarnatória no futuro. Então, todas as situações que nós passamos na vida, todas as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, ficam guardadas na nossa consciência profunda, para que nos sirva de lição, de experiência, para colocarmos em prática nesta vida ou em vidas futuras. Porque se não fosse assim, para que serviria as experiências que nós vivemos? Não serviria para nada? Não. Elas servem para nós colocarmos em prática nas nossas vidas futuras. Então, as nossas experiências é a voz da nossa consciência. E a voz da nossa consciência, ela é a professora carinhosa e paciente. Ela está conosco em todos os instantes da nossa vida, orientando, iluminando os nossos caminhos e nos avisando os fatos importantes da nossa vida que nós vamos passar. Então vamos dar mais atenção a essa voz da consciência. Quem de nós já não escutou ela falar bem claro e alto dentro dos nossos pensamentos? Ou então falar bem baixinho nos nossos ouvidos a seguinte frase: faça isso, vai ser melhor. Não faça isso, não vai dar certo. Ou então, preocupe-se com determinada situação na sua vida, ao invés de gastar tanto energia se preocupando com isso. Mas, pela correria da vida material, que nos tira a sensibilidade espiritual, muitas vezes a gente não escuta a voz da nossa consciência, e depois o que a gente fala? Ai, se eu tivesse escutado aquela vozinha dentro de mim, eu teria feito isso ou não teria feito isso. Então, vamos dar mais atenção à voz da nossa consciência, que, em suma, resumindo, somos nós mesmos. Vamos dar mais atenção às nossas intuições. Isso é muito importante. E nessa grande caminhada que todos nós estamos fazendo, desde que fomos criados por Deus, e a doutrina dos Espíritos nos diz que nós fomos criados o quê? Simples e sem conhecimento algum. E baseado nisso que a doutrina espírita nos diz, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós. Será que é possível nós alcançarmos o conhecimento intelectual e o conhecimento moral em uma só existência? Respondendo por mim, eu tenho certeza que não. Quando Jesus veio à Terra há mais de 2000 anos atrás, para nos ensinar as leis de Deus, que ele resumiu em duas, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós já estamos conseguindo colocar estas duas leis em prática no nosso dia a dia plenamente, totalmente? Eu, novamente, respondendo só por mim, não, eu ainda não consigo. Então, nós percebemos que é impossível nós colocarmos esses dois ensinamentos de Jesus em uma só encarnação. Nós vamos precisar de várias e várias encarnações para conseguir colocar isto em prática. Mas não vamos desanimar. E se existe um exemplo que possa definir o que vem a ser a palavra impossível, é isso. Atingir a perfeição relativa em uma só existência. Isto é impossível. E outro dia, eu estava lendo um livro que falava justamente sobre isso, sobre a lei da encarnação.
É um livro muito interessante, intitulado assim, Se Seus Olhos Forem Bons, de irmão José. E estava escrito num capítulo o seguinte, ele dizia que as leis de Deus são inquestionáveis, inclusive a lei da encarnação. Não dá para a gente ir contra a lei de encarnação, contradizê-la, porque é a mesma coisa que ir de encontro a uma das leis físicas que também Deus criou, que é a lei da gravidade. Se eu jogar esse papel aqui, se eu abrir a minha mão, esse papel, pela lei da gravidade, vai direto para o chão. Então é inquestionável. E a lei da encarnação, ela diz o seguinte, que o bem ou o mal que eu faço, eu irei me responsabilizar por ele nesta existência ou em outra existência. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que nós somos filhos das nossas próprias ações. Então, é uma lei inquestionável. Porém, muitas pessoas não acreditam na lei da encarnação, nas encarnações, porque se elas acreditarem, elas vão ter que fazer mudanças profundas nas suas vidas. Elas vão ter que mudar muito a sua maneira de pensar e agir. Então é mais fácil recusar a existência da encarnação do que aceitá-la, dá menos trabalho. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor um criminoso. Um criminoso que passe a aceitar a lei da encarnação, mas não faz nada para melhorar-se, não teria medo, não teria receio de ser vítima dos mesmos crimes que ele cometeu um dia? Aquele cientista muito inteligente, que faz aquelas armas de destruição em massa, e incentiva as guerras, para que ele possa vender estas armas, se passar a acreditar na encarnação, mas não mudar a sua conduta diante da vida, não teria medo de ser vítima das mesmas guerras que ele mesmo incentivou? E o que falar daquele comerciante desonesto, que passa a acreditar na lei da encarnação, mas não faz nada para mudar a sua conduta? Também não teria receio de ser vítima das mesmas desonestidades que um dia ele cometeu? Aquela pessoa que ofendeu, ser ofendida, aquele que abandonou, um dia ser abandonado também, e assim por diante. Então, muitas pessoas preferem não acreditar na encarnação, porque vai dar muito trabalho para mudar. Então, é melhor deixar para lá e fechar os olhos. Quantos e quantos livros espíritas, muitos de nós já não lemos, de pessoas que trabalharam e conseguiram o poder e a fortuna, mas somente enriqueceram para si mesmos, não beneficiaram ninguém mais, e em encarnações futuras tiveram que passar pela prova da pobreza, para exercitar a resignação e a beneficência que eles não foram capazes de fazer em encarnações passadas, quando tão facilmente tinham a condição de fazer. Então, vocês vejam bem o que é o poder da encarnação. Mas, baseado em tudo isso que eu falei, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. O que vocês acham? Será que a gente só pode resgatar o mal que a gente fez, nos responsabilizar o mal que a gente fez, através de um outro mal que nos aconteça? Ou seja, a gente só pode resgatar o mal com outro mal? Não. A gente pode resgatar, nos responsabilizar pelo mal que fizemos, fazendo o bem. Como o Evangelho nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas quantos de nós está disposto
a abrir mão dos nossos interesses pessoais em prol de uma outra pessoa? Quantos de nós está disposto a abrir mão do nosso tempo, que nós poderíamos estar fazendo tanta coisa, em prol daqueles mais necessitados? Quantos de nós ainda consegue e está disposto em perdoar as ofensas, as que recebeu um dia? Então, é um exercício diário. Isso é uma grande missão de todos nós, individual e coletiva. E nesse mesmo livro que eu falei para vocês, ele nos diz em outro capítulo uma coisa muito interessante. Que existem pessoas que acreditam piamente na encarnação, sim, de pé junto. Mas por serem pessoas muito orgulhosas e prepotentes, elas pensam que foram pessoas importantes, foram ícones da sociedade do passado, foram reis, rainhas, artistas famosos e etc, etc. Mas, se na verdade soubessem que foram simples trabalhadores, pessoas anônimas e sem importância nenhuma na sociedade em que viviam, segundo o costume daquela época, o orgulho delas teria que ser humilhado. E por serem pessoas muito prepotentes, iriam desanimar nas suas encarnações atuais. Por isso que o esquecimento do passado, do que elas foram, trazem um benefício muito importante, porque esta incerteza do que elas foram faz com que elas não desanimem e sigam em frente na sua evolução. E na minha opinião, e isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, hein? Eu estou falando na minha opinião, eu não gostaria de ter sido, no meu passado reencarnatório, uma pessoa muito famosa, que tivesse muito poder, que tivesse muito dinheiro. Sabe por quê? Porque para uma pessoa que não tem bases morais sólidas, que não tem raízes profundamente consolidadas, pode se perder e adquirir débitos gravíssimos em outra encarnação. Então, muitos irmãos espirituais nos dizem que para o bem daquela pessoa, é melhor que ela reencarne sendo uma pessoa anônima na sociedade, do que ter muito dinheiro. É como diz mais ou menos aquele ditado popular, mais ou menos, né? É melhor por vezes ser um Zé Ninguém, mas crescer espiritualmente, do que ser alguém muito importante e se perder no mundo material. Não é verdade? Uma outra curiosidade. O prêmio da Loto acumulada, da Mega Sena acumulada de 2024 para 2025, vocês se lembram quanto foram? Quanto foi? Foi quase 600 milhões de reais. Dá para fazer bastante coisa, não dá? Muitos dizem assim, eu queria ganhar na Mega Sena acumulada da virada, porque eu ajudaria o fulano, ajudaria o Beltrano, daria uma casa para cada família, para cada familiar meu, ajudaria o Paz e Amor, abriria uma casa de caridade, etc, etc. Mas será que muitos nós faríamos isso mesmo? Ou então, daríamos a volta no mundo, viajando várias e várias vezes, até desencarnar? Então, é uma reflexão que a gente tem que trazer para todos nós, né? O poder do dinheiro em cada um de nós, o poder de quem tem poder, o que vai fazer, não é verdade? Por isso que os irmãos espirituais nos dizem que não é importante a gente visitar o nosso passado reencarnatório para saber se nós tivermos muito dinheiro, se fomos poderosos, se fomos pessoas intelectuais, brilhantes, artistas. Não, não. Isso não é interessante e não é importante. Porque o importante mesmo é nós visitarmos o nosso interior, saber das nossas potencialidades, das nossas capacidades, saber dos nossos vícios, das nossas virtudes. E eu não estou falando somente dos nossos vícios físicos, que todo mundo sabe quais são, mas os vícios morais.
se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa prepotente, se eu sou uma pessoa vingativa, se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu tenho dificuldades nas minhas relações, em quais sentidos? Se eu sou uma pessoa medrosa ou não, diante dos problemas da vida, enfim, porque se eu identificar alguma destas características dentro de mim, é muito provável, quase 100% de certeza, que eu já as tenha trazido de vidas passadas, para que eu possa, nesta encarnação, entendê-las, aceitar-me, lapidar-me e educar-me como espírito imortal que eu sou, melhorando-me como pessoa e como indivíduo também. Esta é a nossa grande missão reencarnatória, nos melhorar enquanto almas encarnadas e enquanto espíritos imortais. A nossa missão não é consertar o mundo, e sim educar o nosso interior. Porque quando a gente se educa, quando a gente se melhora, a gente consegue melhorar o nosso entorno. E por último, os nossos irmãos espirituais nos dizem que o número de encarnações que nós vamos ter são tantas quanto forem necessárias para o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Somente quando nós chegarmos ao patamar de um espírito mais evoluído, é que as nossas encarnações serão diferentes. Porque um espírito de luz, um espírito evoluído, a necessidade que ele tem de encarnar e desencarnar é muito diferente da de um espírito que começou a dar os seus primeiros passos na evolução espiritual. Um exemplo é Jesus. Vamos retornar na época que ele veio, há 2000 anos atrás, junto com ele. Ele encarnou na Terra há 2000 anos atrás, e as notícias que nós temos do mundo espiritual é que ele continua no plano espiritual, sendo governador do planeta Terra. E nós, quiçá, se reencarnamos no mesmo período de Jesus, quantas e quantas vezes nós reencarnamos até aqui? Então, vocês observam que a necessidade reencarnatória de um espírito luz é muito diferente de quem ainda não tem aquela luz necessária, não é? Então, quando nós acordarmos de manhã e abrir os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade de estar encarnados, a grande oportunidade de ser vencedores de nós mesmos, porque existem muitos espíritos querendo estar no nosso lugar, mas, infelizmente, ainda não chegou o momento. Então, vamos aproveitar essa nossa encarnação, seja ela como se apresente a nossa realidade. Vamos erguer as mãos e dar graças a Deus, porque Ele sabe o que faz, e que todos nós possamos ter um bom final de trabalho e um excelente final de semana. Que assim seja. Então agora, agradecemos ao Isaac pela palestra, pelas informações. Temos muitas reflexões para fazer, não é mesmo? Que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, para pensar na nossa vida, nessa oportunidade bendita que Deus nos deu, e assim começarmos a nossa melhoria espiritual, né? Então, depois dessa palestra tão edificante do Isaac, vamos fechar os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, e vamos nos ligando aos nossos mentores, aos mentores do trabalho, que neste momento nos envolvem tão amorosamente.
Façamos então agora uma respiração calma e tranquila, expirando pelo nariz, soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes. Direcionemos nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares neste momento. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, envolvendo os seus moradores, plantas, animais que ali convivem conosco. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que esteja passando por alguma dificuldade. Mentalizamos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores de situação de rua, aos orfanatos. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados em processos violentos, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes, nessa vibração de luz e de amor. Mentalizemos também agora todos os nomes colocados nas urnas de encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme o merecimento de cada um. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa bendita, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para este trabalho, sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. E agora que estamos envolvidos, que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos preparados para receber os passes. Envolvendo os médios em uma vibração amorosa, eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós, para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com as suas movimentações, pois ele nem vai mesmo nos tocar. Vamos só mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz muito amorosa. Comecemos pelo centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça. Mentalizemos uma luz intensa, luz dourada, envolvendo de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os que coordenam, né, os demais centros de força de forma equilibrada. Agora, descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata envolvendo o centro de força laríngeo, que fica situado na região da garganta e que é responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar agora uma luz rósea envolvendo o nosso centro de força cardíaco, que fica situado na região do coração e que é responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo o nosso centro de força gástrico, que fica situado na região do estômago e que é responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais,
Vamos agora mentalizar uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, que fica situado na região do baço. Que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata, envolvendo o nosso centro de força genésico, que fica situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do nosso pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente alcançamos agora o centro de força básico, cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Vamos imaginar uma forte e luz intensa azul envolvendo-o. E que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então este ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. Agora vamos nos preparando para a frutificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. Aquele que não trouxe, mentalize os seus filtros ou em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras, lagos e rios. Pedimos nesse momento que o Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizam as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem, para a fluidificação das nossas águas. Que eles coloquem em cada vasilhame e nos filtros dos nossos lares o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, ambulatórios, médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta, que todos possam receber essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. Que ao bebermos nossa água com fé, sempre com uma prece de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e merecimento. Que as moléculas de água dentro dos organismos vivos encarnados sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, pedindo a prece de encerramento e agradecimento. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo ao nosso palestrante, agradecendo aos trabalhadores que trabalham nessa casa todos os dias, e principalmente a equipe espiritual desse centro, que sempre nos recebe e nos acolhe com muito amor, deixando tudo preparado para que possamos aqui chegar e receber as bênçãos que Deus providenciou para cada um de nós. Vamos agradecendo também aos nossos filhos, aos nossos pais, lembrando sempre que Deus nos coloca numa família, seja ela sanguínea ou não, porque é lá que temos que estar.
e devemos agradecer por essa oportunidade de aprendizado que nós podemos aprender junto com esses seres que estão mais próximos de nós. E vamos agradecer então a Deus por mais essa reunião maravilhosa que foi hoje, pedindo a Deus que nos abençoe para que possamos ter uma excelente semana, que assim seja. Então, agradecidos que estamos por este momento, que nos faça refletir tanto, né? Vamos agradecer ao Isaac, que nos trouxe tanta reflexão, que possamos ir com Deus, que Ele os abençoe, que possamos voltar aqui no próximo sábado, com alegria, com gratidão, e sempre, sempre aprender um pouco mais. Tchau. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.